Alunos, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre ciência da religião, sabendo que a ciência da religião ela se serve de várias disciplinas, científicas, tais como filosofia. Nós temos também a antropologia, a sociologia. Hoje, especificamente, nós vamos estar estudando a filosofia da religião. É claro que na filosofia da religião, nem sempre a filosofia e a religião caminharam de forma amistosa. Às vezes há divergência, outras vezes é a convergência. Claro que nós vamos estar passeando aqui na história da filosofia e vendo quais os pontos de divergência e também quais os pontos de convergência. Inicialmente, nós vamos trabalhar o conceito de filosofia da religião. Filosofia da religião é um ramo filosófico que investiga a esfera espiritual inerente ao homem, do ponto de vista da metafísica, da antropologia e da ética. Ela levanta questionamentos fundamentais tais como o que é religião, Deus existe, a vida depois da morte, como se explica o mal. Essas e outras perguntas, ideias e postulados religiosos são estudados por essa disciplina. Os principais temas que nós temos sobre ciência da religião, que muitas vezes mostra pontos de convergência e outros de divergência, é Deus, a existência de Deus, a existência do mal, também a própria existência, a morte, razão e fé. Vamos ver como os teóricos, os pensadores, os filósofos trataram desses temas. Inicialmente, eu preciso fazer uma distinção entre mito e logos. Por quê? Porque a filosofia ela surge também na Grécia como uma crítica ao mito. Mito que era uma das expressões religiosas. Mito é definido por alguns como uma narrativa fabulosa e fantástica. Esse quadro que eu estou mostrando aqui, ele pode nos dar uma noção da diferença entre mito e filosofia. O mito, a lógica do mito, repousa em ambivalências, enquanto que na filosofia a ruptura com a lógica das ambivalências. Outra diferença é que crenças e lendas fornecem explicações simbólicas para a realidade, enquanto na filosofia o pensamento é positivo, excluindo assim a interferência do sobrenatural. Uma terceira diferença muito importante é que os relatos do mito são maravilhosos, explicações fantásticas narradas. E enquanto na filosofia, a filosofia prima pela racionalidade, explicações baseadas na razão. Enquanto no mito trabalha, não distingue muito bem natureza e sociedade, na filosofia os elementos da natureza estão separados da sociedade. Uma outra diferença muito importante também é que no mito, a tradição dogmática, que é passada de geração para geração, é tida como verdades inquestionáveis, enquanto na filosofia prevalece a pluralidade de explicações possíveis, admitindo várias explicações e elas são passíveis de questionamento. Um primeiro momento assim, da filosofia que nós podemos falar em relação a debater temas também religiosos que convergem, né, tem um ponto de intersecção, seria a existência do mal. Epicuro coloca essa questão da existência do mal da seguinte forma: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. Se ele é capaz, mas não deseja, então ele não é malevolente. Então ele é malevolente. É capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos Deus? Ou seja,
Epicuro vai colocar uma questão da existência do mal que sempre foi um questionamento feito em relação à religião e à filosofia. Só que Epicuro ele entende que o Deus é onipotente, o Deus é bom. Porque se ele é onipotente, ele pode erradicar o mal. É claro que essa questão da existência do mal foi colocada de uma outra forma, né? Nós podemos ver que Agostinho, por exemplo, trata a questão da existência do mal não como um mal existente por conta própria, um mal autônomo. Ele sempre vai existir como carência e deficiência. O raciocínio de Agostinho não é atribuir a Deus a origem do mal, mas pelo contrário, o raciocínio dele segue da seguinte maneira: os homens são racionais, então têm livre-arbítrio. E se tem livre-arbítrio, eles podem escolher entre o bem e o mal. Isso significa que são capazes de escolher o bem e o mal. Ou seja, isso não pode ser atribuído a Deus, a responsabilidade de Deus, a origem do mal. Mas se o mal existe, é uma escolha do homem. Isso é por conta do seu livre-arbítrio. Um outro momento da história, além de discutir essa questão da existência do mal entre a filosofia e a religião, nós temos a questão da existência de Deus. Quem trabalhou essa questão da existência de Deus foi Tomás de Aquino e as famosas 5 vias ou 5 provas da existência de Deus. Como todos sabem, Tomás de Aquino ele teve uma influência bastante grande de Aristóteles, enquanto Agostinho teve de Platão, e ele trabalhou aquelas famosas teorias das causas e ele aplicou isso na questão da existência de Deus. Então, sendo assim, Aristóteles ele trabalhou uma primeira via que ele entende, o primeiro argumento, a primeira prova da existência de Deus seria o primeiro motor imóvel. O raciocínio dele é o seguinte: ele parte do pressuposto da existência de movimento no universo. Ninguém move a si mesmo, a não ser que seja movido por outro. Se retrocedermos infinitamente, chegaremos a ter Deus nesse sentido, porque ele é um motor imóvel. Ele move tudo, mas não é movido por ninguém. Um segundo raciocínio de Tomás de Aquino nessa questão da existência de Deus, e que é semelhante ao anterior, é a primeira causa eficiente. Também a ideia é o seguinte: ele defende o princípio da causalidade, entendendo que não há efeito sem causa. E se fôssemos retroceder ao infinito, chegaríamos a uma causa primeira, porque essa causa primeira, segundo essa visão aqui de Tomás de Aquino, essa causa primeira é Deus. Uma terceira via que Tomás de Aquino trabalha para argumentar a existência de Deus é o ser necessário e seres possíveis. Aqui, a comparação entre o ser e o não ser. Há seres que não eram e passaram a ser. Por outro lado, ele entende que há seres, estes últimos, né, no caso, que passaram a existir, eles dependem de outro que fundamente a sua existência. Segundo essa visão, esse ser que não depende da existência de ninguém é um ser necessário. Uma quarta via que Tomás de Aquino trabalha para a existência de Deus é a questão dos graus de perfeição. O raciocínio dele é o seguinte: isso baseia-se nos graus de perfeição. Se podemos comparar algo mais ou menos, então existe um ser cujo referencial de perfeição absoluta permite essa comparação relativa. A quinta via de argumentação de Tomás de Aquino para a existência de Deus é baseado na ordem e na finalidade, ou seja, uma causa final. Baseia-se no fato de que a suprema inteligência dispõe todas as coisas de forma organizada e harmônica, tendo cada uma delas propósito. Então, assim, na Idade Média, principalmente, a grande questão foi a origem do mal, a existência do mal e a existência de Deus. Quando nós chegamos na Renascença, ou
humanismo renascentista, aí já temos uma outra questão que vai ser teocentrismo versus antropocentrismo. O Deus no centro, muito na Idade Média a ênfase era o teocentrismo, mas quando entramos no século XVI, surge o Renascimento, que foi um renascimento cultural, artístico e científico. Mas também podemos dizer que teve uma influência na religião. Houve muitas mudanças. E nós podemos dizer que essas mudanças foram, primeiro, na questão da razão, com aquela famosa frase de René Descartes que diz: penso, logo existo. Na ciência também, nós temos a descoberta científica de Galileu, e na arte houve muita mudanças e transformações, e na religiosa nem precisamos falar, a reforma protestante e posteriormente a contra-reforma católica. Sabemos que quando nós chegamos no iluminismo, ou seja, já no século XVIII, 17, 18, aí vem um exacerbamento da visão da Idade Moderna, do renascentismo, uma confiança exagerada na razão. Um dos principais representantes dessa confiança exagerada na razão é Voltaire. Voltaire condenava as religiões estabelecidas, não a fé racional em um príncipe divino. Segundo ele, a razão prova a existência de Deus, única explicação possível do mundo, um ser necessário, eterno, supremo e inteligente. É claro que a visão de Voltaire era bastante crítica da religião estabelecida, mas ele acreditava num Deus, mas um Deus mais do teísmo. Então, o iluminismo ele oscilou entre a afirmação de Deus e uma negação de Deus. Nessa linha de raciocínio, nós temos, por exemplo, Immanuel Kant, que também é do mesmo período, mas ao invés de afirmar ou confiar totalmente na razão, ele pregou os limites da razão. Tem um livro famoso dele que é A Crítica da Razão Pura, ou seja, ele faz uma síntese entre os racionalistas e os empiristas. Immanuel Kant ele vai trabalhar a religião mais na questão da ética. Há uma famosa frase dele que ele diz assim: duas coisas povoam a minha mente com admiração e respeito sempre novos e crescente: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Ainda dentro desse período do iluminismo, nós temos a aposta de Pascoal, no que diz respeito à religião, no que diz respeito também à existência de Deus. E a famosa aposta de Pascoal, ela se resume dessas quatro premissas. Ele diz o seguinte: se acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho infinito. A segunda premissa dele é a seguinte: se acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda infinita. A terceira premissa dele é: se não acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho finito. E em quarto lugar, ele diz: se não acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda infinita. E também podemos mencionar mais um pouquinho na frente, já no meados do século XIX, a figura de Friedrich Nietzsche, que declarou a morte de Deus. Só que essa declaração dele tem que ser explicada, porque na realidade Nietzsche não negava propriamente a existência de Deus. O que Nietzsche estava negando é um Deus que os cristãos pregavam. E a morte, na realidade, de Deus aqui, para Nietzsche, é a morte da civilização ocidental, calcada na cultura judaico-cristã e também numa confiança absoluta na racionalidade humana. Então a crítica de Nietzsche é toda essa. É claro que ele tem críticas mordazes ao cristianismo. Ele é bastante crítico do cristianismo, porque ele entende uma religião dos fracos, dos cheios de compaixão.
e a crítica dele está nos seus livros, principalmente Assim Fala Zaratustra, tem também o Anticristo, são obras que podem ser examinadas. E para finalizar, ao contrário de Nietzsche e de outros que negavam a existência de Deus, nós temos Kierkegaard, que afirmava que o crente precisava dar um salto de fé. E ele usa como ilustração o sacrifício que Abraão ia fazer do seu próprio filho. É sugestivo para nós aqui aprender essas duas frases dele, que eu acho interessante. Ele entendia que as exigências, não havia negociação para as exigências da fé, e o crente realmente deve viver pela fé. Ele diz assim, duas frases dele: a Bíblia é muito fácil de entender, mas nós os cristãos somos um bando de vigaristas conspiradores. Nós fingimos ser incapazes de compreendê-la, pois sabemos muito bem que no minuto em que entendemos, nós somos obrigados a agir em conformidade. Outra frase dele interessante é essa: arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos, mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. Nessa retrospectiva que nós fizemos da história, da filosofia e da religião, queríamos apenas destacar alguns teóricos e pensadores, como eles convergiam faziam interface entre religião e filosofia, e outros nem tanto, porque negavam a fé. Nas próximas aulas nós vamos usar outras ciências humanas e sociais que trabalham também o tema da religião e da fé.